Lei nº 813, de 15 de dezembro de 1999. Dispõe sobre o plano de cargos, vencimentos e carreiras dos servidores municipais de Miracema. A Câmara Municipal de Miracema, Estado do Rio de Janeiro, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei complementar. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui o plano de cargos, vencimentos e carreiras dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Miracema. Artigo 2º. O servidor público, para os efeitos desta lei, é o ocupante de cargo público, nos termos do Estatuto do Servidor Público Municipal de Miracema. Artigo 3º. A atividade administrativa permanente exercida na administração direta ou indireta do município por servidor ocupante de cargo público. Artigo 4º. Os cargos públicos são de provimento efetivo, mediante concurso público de provas ou de provas de títulos, ou de confiança, providos em comissão. Artigo 5º. Os cargos públicos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração, podendo ser de recrutamento amplo e limitado, na forma especificada no anexo 1, e seguinte. Inciso 1º. O provimento de cargo de recrutamento amplo/limitado, far-se-á por livre escolha do prefeito do município, entre pessoas de comprovada idoneidade, qualificação e experiência, podendo a nomeação recair em funcionário do quadro efetivo. Inciso 2º. O provimento de cargo de recrutamento limitado far-se-á por livre escolha do prefeito do município, entre ocupantes de cargos de provimento efetivo. Inciso 3º. Em qualquer modalidade de recrutamento deverão ser atendidos os requisitos constantes da especificação. Parágrafo 1º. Os cargos em comissão a que se refere o caput deste artigo só admitem provimentos provisórios e destinam-se às funções de confiança do chefe do Executivo Municipal, embora suas atribuições sejam permanentes. Os seus desempenhos serão sempre precários e os seus titulares não adquirirão nenhum dos direitos destinados aos servidores legalmente admitidos na forma do artigo 4º, como ocupantes de cargos efetivos, previstos na presente lei complementar. Parágrafo 2º. A remuneração dos titulares de cargos de provimento em comissão fixados pela presente lei somente poderão ser alterados por lei específica, assegurada a revisão anual geral, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Parágrafo 3º. Os ocupantes da função do Grupo 3, Grupo de Chefia, EX, amplo/limitado, descrito no anexo 1, título Diretor de Departamento, que fizerem parte do quadro efetivo do município, receberão uma gratificação, a título de chefia, que, somada aos seus vencimentos, não poderá ser superior aos vencimentos do secretário municipal. Artigo 6º. As classes de cargos públicos de provimento efetivo distribuem-se por grau de escolaridade, na forma do anexo 2, e os de recrutamento amplo em grupos, na forma do anexo 1. Capítulo 2. Do Sistema de Carreiras. Artigo 7º. Os cargos públicos de provimento efetivo formam classes e organizam-se em carreiras. Parágrafo único. O sistema de carreira visa assegurar ao servidor público, ocupante de cargo público em caráter efetivo, movimentação, sob requisitos de mérito objetivamente apurado, e tempo de serviço, nas escalas de padrões de vencimento dos diversos níveis da classe a que pertence o mencionado cargo. Artigo 8º. Terão a mesma denominação e vencimento em cada poder municipal, ou nos poderes, confrontados entre si, as classes de cargos cujas atribuições sejam as mesmas ou assemelhadas. Artigo 9º. O anexo 2 contém. Inciso 1º. Os grupos de atividades administrativas ou de especialização profissional pelas quais se distribuem as classes de cargos. Inciso 2º. O grau de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Inciso 3º. O número de cargos existentes na administração e seu código. Inciso 4º. Os símbolos e padrões de vencimento com base no anexo 3. Artigo 10. A escolaridade informada no anexo 2 tem o seguinte significado. Inciso 1º. Nível superior, NS. Inciso 2º. Segundo grau, SG. Inciso 3º. Primeiro grau,
PG. Inciso 5º. Nível elementar, NE. Artigo 11. Cada classe de cargos de provimento efetivo é identificada por determinado símbolo, que se desenvolve em 3 níveis de vencimento. Inciso 1º, nível 1, o inicial. Inciso 2º, nível 2, o intermediário. Inciso 3º, nível 3, o final. Artigo 12. A cada nível de vencimento, na classe, correspondem atribuições de determinado grau de complexidade e responsabilidade. Artigo 13. Os níveis de vencimentos de cada classe de cargos de provimento efetivo desenvolvem-se em padrões de vencimentos, do seguinte modo. Alínea A, nível 1, em 8 padrões. Alínea B, nível 2, em 4 padrões. Alínea C, nível 3, em 3 padrões. Artigo 14. O padrão inicial do nível 1 identifica o vencimento base do cargo. Artigo 15. No caso de provimento em comissão, ao símbolo da respectiva classe corresponde padrão único de vencimento, anexo 1, e são correspondentes à estrutura básica da Prefeitura Municipal. Artigo 16. O ingresso na carreira dar-se-á no padrão inicial do nível 1 da classe. Artigo 17. A cada classe corresponde uma carreira. Parágrafo único. As carreiras, no Poder Executivo, são as constantes dos anexos, que constituem parte integrante desta lei. Artigo 18. O desenvolvimento do servidor, na carreira, se dará por meio de progressão e promoção, e, no quadro, por meio de acesso. Capítulo 3. Da progressão. Artigo 19. Progressão é a passagem do servidor, titular de cargo em caráter efetivo, ao padrão de vencimento subsequente na carreira. Artigo 20. Para obter direito à progressão, nos termos do artigo anterior, observado o regulamento, deverá o servidor. Inciso 1º. Cumprir, no padrão de vencimento, o interstício de 2 anos de efetivo exercício. Inciso 2º. Alcançar conceito favorável de desempenho funcional, no período de interstício. Parágrafo 1º. O conceito de desempenho a que se refere o inciso 2 deste artigo será apurado durante os meses de janeiro e julho de cada ano, abrangendo os servidores que, até o último dia do semestre imediatamente anterior, tenha completado o interstício mencionado no inciso 1, contando a partir do ingresso na classe ou do último posicionamento em padrão de vencimento. Parágrafo 2º. A contagem de interstício estabelecido no inciso 1 deste artigo interrompe-se por 60 dias, no caso de o servidor ser destituído de chefia, afastamento não considerado efetivo exercício, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos. Parágrafo 3º. O ocupante do cargo em comissão somente poderá concorrer à progressão no cargo de que seja titular, em caráter efetivo. Artigo 21. O conceito funcional do servidor, para o efeito de avaliação do desempenho, será considerado favorável se no período do interstício. Inciso 1º. Alcançar 60%, no mínimo, do número máximo de pontos adotados no sistema de avaliação. Inciso 2º. Tiver participado, com aproveitamento, do curso ou cursos de treinamento com duração mínima fixada em regulamento. Artigo 22. O acréscimo de vencimento, em decorrência de progressão, uma vez deferido, será devido a partir da data em que o servidor tiver cumprido o interstício, desde ainda que no período tenha obtido conceito funcional favorável conforme dispõem os itens 1 e 2 do artigo 20 desta lei. Capítulo 4. Da promoção. Artigo 23. Promoção é a passagem do servidor, titular de cargo em caráter efetivo, ao nível subsequente, na carreira. Parágrafo único. Para o efeito de composição da respectiva carreira, os cargos de cada classe serão distribuídos por seus 3 níveis de vencimento, segundo o critério estabelecido em regulamento. Artigo 24. Para adquirir direito à promoção, deverá o servidor. Inciso 1º. Contar, no nível da carreira, até o último dia do semestre anterior, 8 anos no mínimo, de efetivo exercício, e, no nível intermediário,
4 anos, no mínimo, de efetivo exercício. Inciso 2º, ser aprovado em seleção competitiva interna, observado o regulamento, com base em prova ou provas relacionadas com as atribuições da classe. Artigo 25. As provas a que se refere o inciso 2 do artigo 24 poderão ser através de teste de aptidão, composto por questões de associações de ideias, a partir de imagens propostas, no caso de cargo de nível elementar. Artigo 26. Em qualquer caso, a seleção competitiva será precedida de curso de treinamento, nos termos do regulamento. Artigo 27. A implantação das regras de promoção será feita em épocas previstas no regulamento. Artigo 28. Efetivada a promoção, prossegue, no novo nível, para efeito de progressão, a contagem de tempo de serviço, a partir da obtenção do último padrão de vencimento, no nível anterior. Artigo 29. Ocorrendo empate, na apuração da classificação para promoção, dar-se-á o desempate, em favor do candidato. Inciso 1º, de melhor nível de escolaridade. Inciso 2º, de mais tempo de efetivo exercício no município. Capítulo 5. Das disposições finais. Artigo 30. A duração do trabalho normal do servidor público, estabelecida em lei ou regulamento, não poderá exceder a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Parágrafo único. A duração da jornada de trabalho, bem como horário de expediente para sua prestação, será estabelecida por decreto. Artigo 31. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação ao valor da hora normal de trabalho. Artigo 32. Somente será permitido o serviço extraordinário, mediante autorização do prefeito, através de portaria, para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas diárias, podendo ser prorrogado por igual período, diante de situações inadiáveis cuja inexecução possa acarretar prejuízos irreparáveis. Artigo 33. O adicional por serviço extraordinário não integra a remuneração, nem serve de base de cálculo para nenhum efeito, salvo nos casos de expediente em regime de plantão. Artigo 34. No expediente em regime de plantão poderá ocorrer a prorrogação ou redução de carga horária de jornada de trabalho. Artigo 35. A prorrogação ou redução da jornada de trabalho terá como base de cálculo o vencimento básico, correspondente a uma jornada normal de trabalho. Artigo 36. O servidor somente poderá receber, além das previstas nesta lei, as vantagens pecuniárias estabelecidas pelo regime jurídico dos servidores do município de Miracema. Artigo 37. A vantagem pecuniária devida ao servidor terá seu valor atualizado de acordo com a remuneração ou vencimento em vigor no mês do pagamento, salvo quando o atraso decorrer de ato ou fato imputável ao próprio servidor. Artigo 38. O servidor investido em cargo de direção ou chefia poderá ter substituto indicado na forma de regulamento. Parágrafo único. O substituto fará jus à remuneração atribuída ao cargo em que se der a substituição. Artigo 39. O ocupante de cargo de provimento em comissão, de que trata o artigo 15 desta lei, poderá optar pelo vencimento básico do seu cargo efetivo, acrescido de 20%. Artigo 40. Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, pelo exercício do cargo, vencimento inferior ao salário mínimo vigente no país. Artigo 41. O valor do maior vencimento básico não poderá ser superior a 18 vezes o menor vencimento básico. Capítulo 6. Das disposições transitórias. Artigo 42. O enquadramento do atual ocupante de cargo efetivo na sistemática instituída nesta lei, dar-se-á em cargo efetivo de atribuições correspondentes, de denominação igual ou equivalente, conforme anexo 4, para o grau da situação atual. Artigo 43. A atual remuneração do servidor é irredutível, mesmo que superior ao símbolo em que ele se enquadre neste plano. Parágrafo único.
Caso o atual vencimento do servidor ultrapasse o valor estabelecido na tabela deste plano, perceberá ele a diferença a título de vantagem pessoal. Artigo 44. A movimentação do servidor, a título de promoção, se dará com o respectivo argo, até que alcance a composição da respectiva carreira, nos termos do parágrafo único do artigo 23, mediante distribuição dos cargos pelos níveis da respectiva carreira. Artigo 45. O atual servidor público do município de Miracema fica dispensado de apresentar o certificado relativo ao grau de escolaridade, no ato da inscrição para o próximo concurso a realizar-se dentro de um ano, a fim de atender situações de fatos existentes, observadas as exigências de habilitação relativas às profissões regulamentadas. Artigo 46. Integra a presente lei os seguintes anexos. Inciso 1º, Anexo 1. Quadro de provimento em comissão. Inciso 2º, Anexo 2. Quadro de provimento efetivo. Inciso 3º, Anexo 3. Tabela de vencimentos. Inciso 4º, Anexo 4. Correlação de cargos. Inciso 5º, Anexo 5. Descrição das atribuições do cargo. Artigo 47. As despesas decorrentes do cumprimento da presente lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento do corrente exercício financeiro. Artigo 48. Esta lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2000, prorrogando seus efeitos a partir da promulgação do concurso público, prevista em seu artigo 45. Artigo 49. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Miracema, 15 de dezembro de 1999. Gutenberg Medeiros Damasceno. Prefeito Municipal. Se gostar do conteúdo, dê um like e compartilhe. Ajude nosso canal a crescer. Não esqueça de se inscrever para sempre receber as atualizações das leis. E se não encontrar alguma lei que precise, deixe nos comentários para que possamos providenciar. Um forte abraço e até a próxima!